A desinformação é apenas mais uma desculpa para a censura seletiva. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por William L.F., escrito por Yak Sukisu, revisado e narrado por Coreia com K. No ano passado, o diretor-geral da WHO, a Assembleia Mundial da Saúde, declarou que a censura era necessária para combater o que chamou de informação pandêmica. Para ele, assuntos falados por pessoas que não eram profissionais da saúde, como a efetividade da proteção das máscaras, imunidade natural, fechamento das escolas e a origem do vírus chinês, estariam matando milhares de pessoas. Segundo ele, essas informações poderiam levar à não vacinação, devido à liberdade inapropriada de expressão. Teoria da conspiração, que, segundo ele, seriam prejudiciais para toda a sociedade. O comissário da FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, complementou o discurso do diretor-geral em favor da censura. Ele declarou em uma entrevista à CNBC que a expectativa de vida estava sofrendo uma baixa devido às informações falsas, clamando por ações contra a doença da desinformação, que está sendo ecoada durante a administração do atual presidente americano Joe Biden do Partido Democrata. Tal afirmação de que a liberdade de expressão leva à desinformação médica e, consequentemente, a mortes é falaciosa e possivelmente mal intencionada. Em primeiro lugar, é importante destacar que a liberdade de expressão é essencial para a disseminação de informações médicas precisas e confiáveis. A internet e as redes sociais possibilitaram que várias pessoas tenham acesso a este conteúdo de forma rápida, barata e confiável, antes restrita a poucos especialistas. Com isso, o público pode tomar decisões mais informadas sobre sua saúde, buscar tratamentos alternativos e conhecer os efeitos colaterais de medicamentos. Por outro lado, a censura de informações médicas é perigosa e pode levar a consequências graves. Afinal, quem decide o que é verdade e o que é mentira? Uma organização centralizada? Um governo? É extremamente perigoso confiar em uma única entidade para ditar o que é verdadeiro ou falso. Afinal, essas organizações têm vieses políticos, interesses próprios e até mesmo ignoram informações importantes porque não são interessantes para a visão de mundo que tentam mostrar. Inclusive, empresas analisadoras de fatos, organizações com o intuito de verificar se a informação passada é verdadeira ou falsa, foram extremamente tendenciosas durante a última eleição presidencial. Elas disseram que certas notícias verdadeiras eram falsas e falsas eram verdadeiras, apenas para garantir a narrativa do lado que as financiava. Como essas empresas eram conhecidas por serem parciais, poucas pessoas acreditavam nessa análise de fatos. Entretanto, na rede social do Passarinho Azul, apesar de muitos xingamentos e ódios destilados, os usuários começaram a eles mesmos verificarem as notícias que eram noticiadas pelas grandes corporações. As pessoas respondiam às notícias mostrando fatos e argumentos que compactuavam ou eram contra o que estavam sendo tuitado. Inclusive, aconteceu uma coisa muito interessante nas últimas semanas. A Janja, conhecida informalmente como Primeira-Dama, lançou uma fake news dizendo que quem paga pelas compras importadas eram as empresas e não os consumidores. Prontamente, os usuários do Twitter começaram a expor as mentiras dessa fala, tanto que a própria empresa disse que a fala da Primeira-Dama era uma fake news. Mais uma vez, a informação descentralizada e distribuída mostra como a verdade sempre vem à tona quando a liberdade de expressão existe. Outro modelo distribuído de se avaliar a qualidade de algo, desde uma opinião, serviço ou produto, é por meio dos votos de qualidade. Com o famoso "dê uma nota de 1 a 5 estrelas", toda a sociedade pode verificar se algo está correto ou não. Eu não sei vocês, mas prefiro comprar um produto de 4 estrelas e meia com mais de 1000 notas do que algo de 5 estrelas contendo apenas 10 avaliações. A liberdade de expressão permite que diferentes perspectivas e opiniões sejam discutidas, o que é essencial para o avanço da ciência e da medicina. Por exemplo, em alguns casos, o consenso científico mudou com o tempo, como o câncer de mama, em que os tratamentos são aprimorados, evoluindo com o tempo. Se essas discussões fossem censuradas, o progresso da medicina seria prejudicado. Além de que é importante também destacar que a responsabilidade de avaliar a veracidade de informações médicas não deve ser delegada a uma organização central, mas sim à sociedade, como é aplicado no Twitter. As pessoas podem julgar e discernir informações precisas de informações falsas. Além disso, existem ferramentas e recursos disponíveis para ajudar os indivíduos a avaliar a confiabilidade de informações médicas,
como avaliações e pesquisa de fontes confiáveis. Tal afirmação se encontra extremamente correta. Um estudo social foi feito em que uma vaca era exibida ao público e então eles tentavam adivinhar o peso dela. Alguns falaram valores abaixo do real, alguns acima. Outros extrapolaram e outros chegaram muito perto. Porém, ao fazer a média de todas as respostas, o resultado foi o peso quase exato do animal, provando assim que a sociedade é muito mais eficiente que organizações centrais em decidir o que é falso e verdadeiro. E um fato importante: a média da maioria da população ainda ficou mais assertiva sobre o peso do que um grupo menor, porém de especialistas rurais. Isso também é uma realidade nas trocas comerciais, provando a eficiência do livre mercado. Porém, este não é o foco do vídeo. É importante ressaltar que a liberdade de expressão não é responsável pelas mortes por desinformação médica. Na verdade, a liberdade de expressão previne essas fatalidades. Ela permite que as informações médicas precisas e confiáveis sejam disseminadas e debatidas. A censura, por outro lado, pode levar a consequências graves e até mesmo a diversas mortes, como na Coreia do Norte, onde a censura é tão forte que raramente vemos notícias do que acontece por lá. Por isso, a liberdade de expressão não é a causa, mas a solução da desinformação. É uma ferramenta poderosa para combater a ignorância e as fake news. Em vez de censurar, devemos trabalhar para garantir que as pessoas tenham acesso à informação, capacitando-as para tomarem decisões sobre sua saúde. Para fins de reforçar a tese deste vídeo, existem vários exemplos históricos nos quais a censura acabou assassinando pessoas inocentes. O caso do médico húngaro Ignaz Semmelweis, que em meados do século XIX descobriu que o simples ato dos médicos lavarem as mãos antes de realizarem procedimentos médicos poderia prevenir a propagação de doenças infecciosas, como a febre pós-parto. Atualmente, isso é um senso comum. No entanto, suas descobertas foram ignoradas e ridicularizadas pela comunidade médica da época. Ignaz, inclusive, chegou a ser demitido do hospital em que trabalhava. Como resultado da censura e negação da importância da lavagem das mãos pelos médicos, milhares de mulheres morreram devido a essas infecções na Europa e nos Estados Unidos. Somente décadas depois, quando o trabalho de outros cientistas reforçou a importância da lavagem das mãos na prevenção de doenças infecciosas, a prática se tornou comum na comunidade médica. Outro exemplo é o da censura imposta pelo governo soviético na década de 1980 sobre a epidemia da AIDS. Na época, o governo proibiu a divulgação de informação sobre a doença e sua transmissão, o que impediu que pessoas soropositivas recebessem o tratamento adequado. Isso levou à sua rápida propagação e a milhares de mortes evitáveis. Esses exemplos mostram que a censura pode ter consequências graves na saúde pública e na vida das pessoas. É importante lembrar que, em uma sociedade livre, é papel da população avaliar e julgar a veracidade das informações que recebem. A liberdade de expressão permite que ideias sejam debatidas, criticadas e aprimoradas, levando ao avanço no conhecimento. A censura, por outro lado, limita a troca de conhecimento e pode levar a uma disseminação ainda maior de informações errôneas ou perigosas. Em suma, a censura impede o livre mercado de ideias. Tal mercado é explicado pelo conceito de meme, definido como uma unidade de cultura transmitida de um indivíduo para outro. Os memes podem ser ideias, comportamentos, imagens ou frases, sendo selecionados naturalmente de acordo com sua capacidade de sobreviver e se espalhar entre as pessoas. Esse processo de seleção natural de ideias é fundamental para o progresso da sociedade, ao permitir que as melhores prevaleçam, enquanto as menos úteis ou falsas são abandonadas. Ao limitar a liberdade de expressão e impor censura, o processo de seleção natural de ideias é comprometido, ao impedir que as melhores surjam e prevaleçam. Em vez disso, elas são selecionadas com base nos vieses políticos ou ideológicos de uma organização central, levando à disseminação de ideias falsas ou prejudiciais. Por fim, a liberdade de expressão não causa mortes por desinformação médica. É a censura que leva à morte de pessoas inocentes, enquanto a liberdade de expressão permite que as melhores ideias prevaleçam e se espalhem naturalmente. O mercado de ideias é a melhor maneira de garantir que as melhores sejam selecionadas naturalmente e promovam o avanço de uma sociedade mais livre, fora do controle do Leviatã estatal. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com.
Até a próxima e tchau, obrigado!